E uso de fórmulas, né, que é uma aproximação, então, desse padrão prata e desse padrão ouro, e as fórmulas mais utilizadas são essas que estão aqui no slide. A mais utilizada no tempo, na história, é Crocroft-Gault, mas ela está em desuso. Então, se alguém ainda utiliza Crocroft-Gault para fazer ajuste pela função renal, eu recomendo que passe a utilizar ou MDRD, que leva em conta cor da pele, leva em conta etnia, e aí tem estudos mostrando que é importante, mas principalmente CKD. Essa é a fórmula utilizada hoje nos principais hospitais, no hospital que eu pesquiso, a Santa Casa de Porto Alegre, onde eu trabalhei, os nefrologistas e os farmacêuticos utilizam CKD. E ainda tem a fórmula de Schwartz, que é para crianças e adolescentes com algum problema renal, né? Então, claro que a doença renal, tanto aguda quanto crônica, mas principalmente a crônica, é mais comum entre adultos e idosos do que em crianças e adolescentes. Em crianças e adolescentes, geralmente, a doença renal ela se dá por características genéticas, né, ou por algum problema cardiovascular, hipertensão pediátrica que leva a uma disfunção renal. É mais raro, então tem centros especializados que atendem, né, essas crianças com doença renal, com nefrologistas pediátricos. Na Santa Casa, eu tive a oportunidade de participar da pesquisa clínica com os inibidores e bloqueador do receptor da angiotensina, losartana e valsartana. Não existia, né, o que se usava era off-label, e aí a gente participou ali de uma pesquisa clínica, selecionando crianças para testar esses antihipertensivos, né, que, enfim, né, a literatura já mostra que tanto inibidor de ECA quanto bloqueador de receptor de angiotensina são nefroprotetores. Então, a melhor maneira de tratar um hipertenso nefropata é utilizando inibidor da ECA ou bloqueador de receptor de angiotensina. Isso serve tanto para criança quanto para adultos. Aqui nesse link, gente, depois a Ana, a Giovana, pode passar essa apresentação para vocês, tem todas as equações, né? Então, as fórmulas, e vocês podem calcular através do próprio link, para todas as que estão aqui no slide, né? Crocroft-Gault, MDRD, CKD e Schwartz. Então, são calculadoras que estão publicadas lá na página da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Inclusive, essa é uma página interessante para vocês visitarem e acompanharem as novidades nesse mundo da nefrologia. Então, os estudos mostram, como eu já falei para vocês, que tanto MDRD quanto CKD são as equações que apresentam melhor acurácia e precisão, tá? Por isso que elas são as recomendadas. Claro que, gente, como a gente está falando em fórmulas e não padrão prata e padrão ouro, com coleta de sangue, coleta de urina, injetar ali um produto, né, exógeno, que é completamente filtrado, enfim, é diferente, né? Bom, mas aí a gente tem que ter um cuidado com as fórmulas, né? Principalmente o que está em negrito aqui, a associação da massa muscular com a idade, sexo e etnia. Então, essas fórmulas elas tentam corrigir essas coisas, mas, lembrando sempre, é uma aproximação, né? E a Fundação Nacional do Rim, aqui a National Kidney Foundation, ela recomenda o CKD-EPI, né, a calculadora que foi atualizada no ano de 2021 para estimar a taxa de filtração glomerular. Então, vocês podem entrar aqui nesse link, que é o kidney.org, né, e ali vocês têm também a calculadora disponível, né, na versão mais atualizada da fórmula CKD. Né? E tem uma outra questão importante na CKD também, que é a necessidade de informar peso e altura, né? Se eu for utilizar para um paciente muito obeso, por exemplo, ela faz uma correção. Bom, ponto 2, determinação da dose de ataque. Então, na insuficiência renal, aqui tem um gráficozinho, né, mostrando o que a gente chama de equilíbrio, ou steady state, né?
Então, na insuficiência renal, quando o tempo de meia-vida torna-se longo, é recomendável iniciar qualquer tratamento com uma dose de ataque para que o fármaco atinja a concentração terapêutica. Então, para medicamentos, fármacos com tempo de meia-vida muito longo, a dose de ataque geralmente é a mesma dose de um paciente que não tem insuficiência renal. Isso também está lá no documento que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, lá vocês podem ver, bom, por que esse medicamento aqui tem uma dose de ataque que é uma dose normal, como se eu não estivesse fazendo correção, e para este outro eu já começo com uma dose de manutenção, né? Então, a explicação principal é o tempo de meia-vida. Fármacos com tempo de meia-vida muito longo, né? Eles necessitam dessas doses, né, de ataque. Ponto 3, decisão da necessidade do ajuste. Então, dependerá do nível de filtração glomerular do paciente, né, o clínice de creatinina, que é projetado pelas fórmulas que a gente comentou aqui com vocês, ou pelo padrão ouro, pelo padrão prata. Nós vamos focar nas fórmulas e da intensidade da eliminação do fármaco através dos rins. Então, por exemplo, se eu tenho um clearance de creatinina maior do que 50 ml por minuto, e eu tenho o FE ali, que é um outro parâmetro farmacocinético, que é a fração de excreção, de 40% a 50%, que aqui está representado em 0,4 a 0,5, dificilmente eu vou precisar fazer um ajuste desse fármaco. Agora, claro, né, gente? Clearance de creatina maior do que 50 é para pessoas que não têm nenhum tipo de dano renal, ou que estão com uma leve redução na taxa de filtração glomerular. Então, vou dar o exemplo do aciclovir, tá? O aciclovir, ele tem essa fração de excreção de 0,55. Para o clearance de creatinina maior do que 50, o paciente recebe 100% da dose de 8 em 8 horas. Para um clearance de creatinina entre 10 e 50, ele também recebe 100% da dose, mas num intervalo de dose maior, entre 12 e 24 horas. E para um clearance menor do que 10, ele vai receber metade da dose e o intervalo de dose é de 24 horas. Né? Por quê? Porque esse fármaco ele vai se depositar no organismo para esse paciente que tem uma insuficiência renal. Então, por isso que essa dose ela terá que ser espaçada. Então, quando a gente vai para aquela curva, né, como aqui no slide anterior, de concentração pelo tempo, para o doente com insuficiência renal, esses picos eles ficam mais alargados. Né? Por quê? Porque o fármaco está se depositando no organismo. Então, eu preciso ter, dependendo da situação, doses menores e intervalos de doses maiores. E cada fármaco, com as suas características farmacocinéticas, terá uma recomendação. Então, vejam, o aciclovir, ele é importante do ponto de vista didático, porque eu tenho correção de dose e correção de tempo entre duas doses. E nem todos são assim. Alguns eu tenho só correção de dose, não corrijo tempo. Outros eu corrijo só tempo e não corrijo dose. Outros eu tenho dose de ataque e depois eu tenho dose de manutenção. Para outros eu só tenho dose de manutenção. Enfim, então, isso é importante que fique, né? Que vocês precisam consultar as características de cada fármaco. Eles nos dirão, né, somado à condição clínica do paciente, qual é a melhor dose, o melhor intervalo de tempo, se vai ter dose de ataque ou não, e qual é a dose de manutenção. E ainda para o aciclovir tem um quarto elemento aqui, que é a reposição pós-hemodiálise. Então, como ele tem uma fração lá de excreção de 55%, o paciente terminou a hemodiálise, ele está em uso do aciclovir, ele faz uma dose de reposição pós-hemodiálise. E qual é a escolha do método de manutenção? Então, a gente falou da dose de ataque, que vai ser levada em consideração dependendo da característica, né, do fármaco. Agora vamos para o método da manutenção de dose. E aí tem 3 tipos. Tem o método D, o I e o DI. O D é uma redução da dose, mantendo o intervalo usual de administração. Então, eu já dei alguns spoilers no slide anterior. O método I é o contrário, né? É um prolongamento do intervalo de administração, mantendo a dose usual. Então, ao invés de dar de 8 em 8 horas, eu dou de 12 em 12, mantendo a dose.
E o método DI é uma associação dos métodos DI, como vocês viram, né, o exemplo do aciclovir. Tá? Então, eu vou pegar um outro exemplo aqui, o atenolol. O atenolol é um medicamento antihipertensivo, beta-bloqueador e antiarrítmico, né? Então, se a gente for pelo método D, da redução da dose, mantendo o intervalo usual de administração, vejam, para um clearance maior do que 50, é 100% da dose, né? Para um clearance entre 10 e 50, 50% da dose, e menor do que 10 é de 30% a 50% da dose, mantendo os intervalos, né? Então, redução da dose, mantendo o intervalo usual de administração. Então, se o intervalo usual é de 12 em 12 horas, eu vou dar 100% da dose de 12 em 12 horas, se for maior do que 50, metade da dose de 12 em 12 horas, se tiver entre 10 e 50, e 30% a 50% da dose com clearance menor do que 10. Agora, se a decisão clínica for pela escolha do método, prolongando o intervalo de dose e mantendo a dose usual, e aí essa decisão vai levar em consideração os aspectos, né, clínicos do paciente, essa é uma discussão da equipe, aí se faz o quê? Se a escolha for o método I, aumenta-se o intervalo entre duas doses, né, mantendo a dose usual. Então, mantendo a dose plena, ao invés de dar de 12 em 12, eu dou a cada 24, a cada 48 ou a cada 96 horas, dependendo aqui da escolha, né, e da condição do clearance de creatinina do paciente. E aí, o que a literatura diz? Que o método I, ele é seguro para antibióticos e para aminoglicosídeos, tá? Ou seja, prolonga esse intervalo, mantém a dose para evitar qualquer tipo de dose subterapêutica que possa levar o paciente a um processo de resistência a antimicrobianos. Tá? Mas não é para todos, né? Eu coloco aqui o que a literatura traz, né? Escolher prioritariamente o método I para os antibióticos, né? Mas isso não é uma regra para todos, até vocês vão ver depois no caso clínico que existe uma outra situação.